que você mais gostou e o que você menos gostou nessa adaptação? Olha, o que mais me chamou a atenção foi o detalhe ao roteiro mesmo, assim, né? Atenção excessiva ao roteiro. Eu tinha lido Sandman há um tempo já e, pelo que eu me lembro, foi exatamente igual. Foi a mesma experiência. Agora, em questão de não gostar ali dos pontos negativos, eu realmente acredito que seja o excesso de CG me incomodou. Ficou um ar plástico, assim, uma artificialidade talvez ali no ar. Então, de certa forma, isso daí foi o que mais me incomodou. Eu achei que eles... a coisa do orçamento, né, e tal. Eu fiquei um pouco incomodado com o tom teatral. Não no texto, mas assim, cenários. Eles são muito... Quando se encontra com Lúcifer e tal. Eu achei muito interessante, até que no final você consegue ver melhor, né? Aliás, parênteses aqui para o maravilhoso Neil Gaiman, que está aí irritando mais uma vez essa indústria cultural nova e maravilhosa, colorida e diversa, irritando os nerdolas, né? Que aí teve um Twitter muito bom. It's not my Lucifer. Esse não é o meu Lúcifer. E aí o Neil Gaiman respondeu, It's not my problem. Seu problema é seu, amigão. Se você não consegue lidar com o feminino e tal, aí, problema é seu, não é um problema meu. Meu Deus, cara. Assim, uns absurdos isso, que o pessoal, eu acho que adquire muito, né? Assim, acha que é aquela obra que ele leu que tem que ser aquilo lá para ele, né? Tem que ser exatamente como ele pensou, não pode mudar um pingo, né? Então acaba tendo frustração por conta disso. O meu antigo terapeuta, Carlos Arruza, Carlos, um beijo, te amo, viu? Ele está em temporada com o musical de Bibi Ferreira e tal. Talvez a gente volte a fazer terapia junto, etc. Ele segue a linha da esquizoanálise. Ele usava muito o termo de desautorizar, né? E a gente pensando lá no John Dee, etc., a gente tem um contexto aí, sobretudo pós anos 90, anos 2000, né? De uma audiência, de um público que não está muito pronto a ser desautorizado, né? A ser contrariado, assim. Ninguém tá, vamos falar a verdade, né? Mas, assim, tem uma espécie de, sei lá, uma coisa meio de criança remelenta e mimada, né? Birrenta, que é meio chato, assim, né? Fica complicado de lidar com isso. É exatamente aquilo da frustração que a gente conversou, né? Essa geração, ela não consegue lidar com a mínima frustração e já entra em pane, já dá chilique, né? Exatamente isso, né? Estragaram minha série, né? Aquilo tudo que a gente falou do John Dee é exatamente isso. Eu queria continuar falando sobre essa questão que a gente estava falando dos pontos que a gente não gostou muito. A sala do Sandman, a sala do Morfeu, é tudo um negócio meio teatral, que você vê que tem algumas coisas práticas e outras coisas em CGI. Mas é tudo muito um tabladão, né? Isso me incomodou um pouco de mostrar, nem quando ele chega no inferno, que tem aquela abertura dos demônios, que ele vai passando por entre os demônios e tal, e etc. Eu senti um pouco de sentir um pouco mais o mundo, né? É o que você fala de alguma forma com relação ao CGI, mas eu falo mesmo de câmera mesmo, dela passear mais. Uma coisa que é muito bonita em CGI é aquela saída do corvo, né? Quando ele sai e é tudo CGI, emenda e ok, funciona. Continuando então nosso papo, voltando talvez à questão do fã mimizento, do Nerdola, eu fiquei apaixonado pela Desejo. Assim, eu falei com você em off, né? Que fotografia Almodóvar. Que coisa blasé, que coisa sedutora. Tem um pessoal já rolando os memes com Meninas Superpoderosas, com o diabo afetado da Menina Superpoderosa e tal. Mas para mim é mais, vai além, né? Que é uma coisa que fica muito bem antropomorfizado a ideia do desejo fluido. Perfeito. E com os olhos de ouro, né? Com aquilo que... enquanto você tem o olho que devora tudo, né? Que é o olho do Corinto, o olho com fome, o olho com sede de tudo, né? Ele tem os dentes ali, ele está querendo comer, ele está querendo devorar. No caso, sentir a humanidade, que é algo bem comum às criaturas do sonhar, né? Todos ali, o verde do violinista e tal, eles querem experimentar do ser humano, né? Um pouquinho do que é ser humano e etc. E aí o desejo tem uma dinâmica interessante. Qual é a irmã da Desejo? Desejo? Desespero. Eu queria falar um pouco disso, assim. Eu vi até uns comentários sobre gordofobia com relação ao desespero. Não sei se é muito o caso, mas aí parando para pensar, não tem por que o desespero ser gordo ou magro, alto ou baixo, né? Cabe aí também, eventualmente, pensar sobre, não sei. Não tem, né? O desespero não precisa ter nenhum tipo de forma pré-definida. Mas como é que fica essa conjugação entre desespero e desejo em um contexto nosso, do nosso tempo, assim, em que a gente é convidado a desejar o tempo inteiro,
a toda hora está saltando de produtos ou saltando de relacionamentos. Pode pegar aí Zygmunt Bauman e tal, a questão da modernidade líquida, ou Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço e tal. Como é que você coaduna essa ideia do desejo e do... Oh, meu Deus, sempre esqueço o nome dela. Desejo e desespero. Desejo e desespero. Porque sempre me vem uma ideia, assim, um pouco de ansiedade, depressão, meio que tudo misturado. E a semiótica é muito interessante você fazer o desejo morar dentro de si, com esses olhos, como eu falei dos olhos do Corinto, com esses olhos de ouro, né? Que é a coisa mais desejada pelo ser humano e tal, né? Como é que coaduna isso no nosso contexto, assim, que a gente não consegue ser frustrado, que a gente tem sempre desejos por produtos novos, relacionamentos novos, na tentativa de manter um frescor de sensações que eventualmente nunca vai ser real, né? Tem uma questão aí também, né, que é irmãs, né, irmãs gêmeas, né? Então, assim, todos os perpétuos são irmãos, de certa forma, cada um mais originário que o outro, né, um mais velho que o outro, assim, mas as duas ali são irmãs gêmeas, elas foram concebidas ao mesmo tempo. Então, elas, ao mesmo tempo que elas são diretamente opostas, elas estão super conectadas ali. Tem essa questão, essa mudança, né, de que a Desejo estava por trás de tudo ali, né, naquele momento ali, estava planejando ali desde o começo, né? Os planos, eu não entendi. Isso daí talvez também tenha sido um defeito para mim, porque eu vou entender depois, assim, né, o que isso vai acontecer na próxima temporada, que vai ficar mais claro o papel ali dela. Mas agora, para mim, não fez tanto sentido assim, né, ela ter planejado, não fica claros também os motivos. Mas voltando à questão da relação das duas. Tem uma questão clara de que o excesso de desejo, o excesso de prazer também, ao mesmo tempo, né? Com o desejo vem as questões do prazer, a gente tem uma falta de sentido, né? A gente deixa de sentir sentido. E eu vejo ali a figura do desespero ali, né? Como uma figura de vazio, como uma figura de... talvez até essa questão, né? Da questão dela ser obesa, né, dela estar cheio de um desejo, que é o desejo da comida mesmo, de algo físico, e ter comido, ter devorado tudo aquilo para ela, mas ao mesmo tempo ela não ter ficado satisfeita com o que ela consumiu. Então, eu vejo esse equilíbrio entre as duas coisas, né? Talvez o desespero tenha uma ideia de compulsão também, né? Com certeza, não. O desespero tem uma ideia de desmedida, né? Desmedida, para ficar no D, né? Desespero, desmedido, para fazer a coisa. Exato. Em inglês eu não sei, assim, é tudo com D talvez, no inglês, né? Despair, né? Então, assim, eu não sei como que poderia ser, se seria exatamente desespero só, né? Ou se a palavra se pode significar outra coisa ali, né? No inglês. Mas aqui desespero é uma coisa muito mais, parece forte, né? Muito mais raivosa, com muito mais energia. Talvez lá não seja tanto assim, né? Conotação dessa palavra. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.